Olá, tudo bem? Meu nome é Eric Gabriel Imaizumi, estudante do terceiro ano de administração da UniOeste. Vou apresentar para vocês a minha iniciação científica, que foi construída juntamente com outra iniciação científica. Então é uma parceria. A minha é a PIBIC, a da minha colega Ana Júlia Vitorassi. Ela é a iniciação científica voluntária. E tudo isso foi construído juntamente com a nossa orientadora, a doutora Cecília Leon Odrich, que ajudou muito na construção desses casos, né? E então eu vou começar a introdução para vocês. Bom, a introdução ela precisa ser feita de modo que a todos compreendam o que é um método de caso de ensino. O caso de ensino, ele basicamente é uma criação de Harvard, que é uma forma de analisar os conhecimentos do discente, de forma que ele consiga conectar as teorias dadas em aula com as práticas. Ou seja, ao momento que você recebe um caso de ensino, ele vai ter uma situação criada ou não, baseada em fatos reais ou não, de uma situação que conecte a prática com os conhecimentos, certo? Então ali ele vai ter algumas perguntas dentro daquele mundo, criado ou não, que ele vai poder responder utilizando a teoria e a prática, dentro do caso de ensino. As vantagens do caso de ensino é que ela é um meio muito bom de avaliar realmente se aquele aluno tem os conhecimentos necessários para conseguir aplicar na vida real, na vida de trabalho dele. A gente está acostumado muito com a forma de prova que temos, né? Onde existem perguntas e respostas que são quase sempre encaminhadas, né? E o caso de ensino, ele não tem uma única resposta, assim como várias respostas, e vai caber ao docente se aquela resposta dada pelo discente é adequada ou não para a resolução daquele problema que ali se põe presente, né? É muito importante a produção de casos nacionais porque a gente tem alguns com maior incidência em São Paulo, mas o método de caso de ensino ele não é muito explorado no Brasil. Na região do oeste do Paraná não temos nenhum caso regional, então nós nos propusemos a fazer 3 casos. O primeiro caso é o desafio da existência, o segundo caso, expandindo horizontes, e o terceiro caso foi só uma brincadeirinha. Bom, eu vou apresentar esses casos melhor depois para vocês, tá? Bom, os objetivos seriam a criação de 3 casos regionais na região brasileira do oeste paranaense, conectar o tripé de ensino, pesquisa e extensão, que sem dúvidas é ou que deveria ser o propósito de uma universidade, o propósito social de uma universidade, né? Então, desenvolver esses casos regionais mais próximo à realidade do estudante. Porque quanto mais próximo tiver a ele, mais palpável fica, e quanto mais palpável fica, mais ele consegue colocar a sua teoria com a prática. Fica muito mais visível e muito mais tangível ao aluno quanto mais próximo dele estiver. Bom, materiais e métodos que a gente vai ter, a gente utilizou a natureza qualitativa, a gente utilizou de entrevistas semi-estruturadas. Nos 2 primeiros casos, a gente foi até a companhia, até a organização, e a gente fez entrevistas semi-estruturadas com alguns dos integrantes ali, e, claro, tudo devidamente autorizado por eles, assinado. E dentro dos casos, os nomes foram fictícios para resguardar e manter o anonimato. A gente utilizou também de pesquisa documental, análise de histórico, artigo científico para basear algumas teorias que a gente utilizou como proposta de resposta dentro do caso de ensino, sites e periódicos e, claro, sempre considerando a confiança das informações que a gente coletou dentro desses sites, periódicos, documentos.
A gente utilizou a análise de dados qualitativos pela premissa de Bardan. Isso deu pra gente uma forma de análise muito melhor para reconhecer o que as entrevistas estavam nos dando e conseguir construir os casos de ensino a partir disso. Resultados e discussões. Bom, vou apresentar rapidamente. O primeiro caso é sobre o Observatório Social de Foz do Iguaçu. O desafio da existência, ele se diz por conta de que o Observatório Social ele utiliza uma forma de voluntariado. Então, quase todos os seus funcionários são voluntários. Então, o índice de turnover, rotatividade da organização, ela estava extremamente alta, por conta de que, a rotatividade exatamente estava alta, mas a incidência das pessoas que eram voluntárias a realizar o trabalho proposto não era tão alto. Então, consideramos rotatividade. Dentro disso, ainda houveram alguns problemas financeiros, justamente por conta de que é uma empresa, uma organização sem fins lucrativos. E ali se proporam alguns problemas justamente com isso, com o capital e o gerenciamento dos voluntários. O segundo caso, Expandindo Horizontes, ele é sobre uma rede de resorts, que tem uma unidade em Foz do Iguaçu. A gente foi até lá e fez entrevistas e esse caso ele caminhou numa direção de que os hotéis em Foz do Iguaçu estavam um pouco pessimistas sobre os investimentos em Foz do Iguaçu. E aí a gente fez uma análise de macroambiente contra microambiente, onde o microambiente eram os hotéis que achavam que o investimento estava sendo posto, e o macroambiente, onde conversamos com a Secretaria do Turismo de Foz, e a gente descobriu que na verdade os investimentos estavam sendo feitos sim, e o que atrapalhou muito foi a pandemia. As perguntas se direcionaram justamente nessa diferença de macro e microambiente. O terceiro caso foi só uma brincadeirinha. Ele foi o único caso que não fizemos entrevistas. A gente utilizou o Falcão Jurisprudência para conseguir alguns casos de assédio. Fizemos sobre assédio moral, assédio sexual e assédio eleitoral dentro da empresa, que ali a gente fez de forma fictícia. Então, as perguntas foram direcionadas justamente ao ferimento da imagem da empresa e o gerenciamento de um código de conduta e coisas desse tipo. Bom, os resultados foram extremamente satisfatórios, né, para a contribuição do ensino. A gente acredita que a gente fez um ótimo trabalho e, bom, os resultados alcançados, eles falam por si só. A gente teve, dos 3 casos, os 3 foram aprovados na Enangrade. Inclusive, apresentamos lá na Enangrade esses trabalhos. Dia 18 deste mês de 2024, foi dia 18 de outubro deste mês que a gente apresentou na Enangrade. Os resultados foram extremamente satisfatórios, a gente conseguiu tudo que a gente queria no objetivo, conectando o tripé do ensino, extensão e pesquisa. Então, além da Enangrade, a gente conseguiu uma aprovação também na jornada internacional, que está sendo sediada este ano em Portugal. Fizemos um vídeo apresentativo para eles também. E acredito que seria isso. Foi extremamente satisfatório os resultados que alcançamos. E deixar aqui meus agradecimentos para minha orientadora Cecília, para minha colega Ana Júlia Vitorassi, aos meus pais que me deram apoio esse tempo todo, finalmente o UniOeste por me proporcionar essa oportunidade tão grande que foi extremamente significativa dentro do meu ensino e dentro da minha vida. Obrigado.